uma lei bem abrangente. Lembrando que essa lei, ela, ela foi criada e admitida de uma forma muito triste, né? Porque, como a gente sabe, a Maria da Penha, ela foi espancada pelo marido dela, ela era bastante vezes, e aí ela acabou ficando tetraplégica, né? Enfim. E quando eu digo sobre isso, é muito importante para a gente saber dessas lutas, porque a partir disso a gente sabe que lutando a gente consegue, né? É difícil, mas a gente está por aí lutando, né? E aí, sobre as discussões de gênero, para mim ficou intimamente nítido, isso ficou muito nítido para mim, que isso tem muito a ver com a questão da violência, porque as mulheres são tratadas diferentes desde a infância em relação aos homens, né? Quando eu falo, por exemplo, as mulheres desde novinhas, elas são ensinadas a lavar casa, lavar louça e tudo mais. Já os homens não. Desde pequena a gente tem essa opressão presente. É algo institucionalizado mesmo, enraizado na nossa sociedade. A gente já cresce assim, dessa forma. Com pensamentos na nossa cabeça já, de, enfim, de menino brincar de boneca, ou de menina brincar de boneca e menino brincar de carro, essas coisinhas pequenininhas que fazem com que lá no futuro a gente se depare com situações como essas, que são a questão da violência contra a mulher, que é muito sério. Aqui no Tocantins mesmo, eu não me lembro de cabeça os índices, mas a cada ano que se passa está aumentando mais os indicadores de violência, os índices de violência, na verdade. Então, assim, mesmo com a gente tendo essa informação, a gente ainda tem que passar essa informação para outras pessoas. Da questão das leis, além da Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei do Feminicídio também. Mas a gente, enfim, a gente não precisaria usar ela, né? Mas por todos esses fatos, da questão do patriarcado e do machismo mesmo que está enraizado, faz com que isso aconteça, sabe? Bom, as relações de gênero, elas são muito complicadas. São muito assim, né? Porque o homem trata a mulher muito diferente, assim, é como se a gente estivesse realmente abaixo. Isso eu aprendi com os anos, né? Eu tenho um livro da Flávia Biroli que fala muito sobre isso, sobre como as mulheres são retratadas e como elas têm mais responsabilidade que os homens. Porque além de delas estarem no ambiente de trabalho, que também foi uma conquista do feminismo, que é estarem no ambiente de trabalho, elas também têm o trabalho dentro de casa. No caso, elas saem, trabalham, e quando elas chegam, ela ainda tem mais trabalho. E é como se esse trabalho não fosse representado, não fosse representado como um trabalho, porque não é para as mulheres, quando eu digo, né? Porque é muito normal isso de a mulher ter que trabalhar, a mulher trabalha em dobro do homem, né? Por conta disso. Então, assim, por conta do machismo mesmo. E aí a gente está sempre aqui tentando conversar sobre, sempre tentando, enfim, tirar as dúvidas de todo mundo. Eu ia projetar um negócio, mas deu uma confusão aqui e aí não vai ter como eu projetar. Mas, assim, tudo que eu falei aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu falei bem rápido. Enfim, eu falei o básico do básico. Mas, peraí, deixa eu ver se eu consigo implementar algumas coisas. Porque foi muito rápido. Mas, assim, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente pode encontrar que o homem ele pode ficar preso de 2 a 3 anos, por aí numa média, de 2 meses a 3 anos. Mas a gente tem que saber também que a legislação, a lei, ela também é machista. Não a lei em si, a lei na teoria, a Lei Maria da Penha é perfeita. Ela é perfeita, ela tem tudo para ser ótima. Só porque quando a gente vai para o juiz, para lá naquele lugar, são homens fazendo aquela lei. Tanto que eu não sei se vocês viram, mas estava tendo. Semana passada teve o caso da Mari Ferrer, né? Que o juiz, os advogados e o juiz quase humilharam ela. Isso porque eles se acham no direito de quererem colocar a culpa sempre na mulher, né? Isso é um absurdo pra gente. Porque depois daquele caso da Mari Ferrer, a gente viu o tanto que a gente ainda tem que lutar pelos nossos direitos, infelizmente. Mas, assim, eu espero que a Mari Ferrer
enfim, tô emanando todas as energias boas para ela, porque foi muito pesado o caso dela e tem sido, né? Tem sido muito para ela. Mas, enfim. E aí, quando a gente chega lá no juiz, para o juiz fazer as coisas e tudo mais, é bem isso, é sobre você ter dinheiro e sobre isso. As pessoas não dão a devida importância que elas tinham que dar para a violência contra a mulher, sabe? Pelo menos aqui no meu bairro, aqui em Colinhos, por aqui, a gente vê sempre tem isso de tipo de mulheres sendo espancadas mesmo pelos maridos e ninguém fazer nada a respeito, sabe? Elas sabem dos seus direitos, mas por causa do medo, porque falam que elas chegam lá e os policiais desencorajam elas a fazer a denúncia. Então isso é muito, muito sério. Com isso, eu fiz minha pesquisa e relatei tudo isso que acontece aqui em Colinas do Tocantins e pelo Tocantins. Estudei muito sobre a lei. Nessa lei a gente vê de tudo. Tem a medida protetiva da mulher também, que quando a mulher é violentada, ela pode pedir essa medida protetiva que o juiz dá, que ele pode ficar longe da mulher, no mínimo 5 metros de distância, ou é 300 metros de distância da mulher. Então, assim, e ele não pode ter nenhum contato com familiares, nem nada mais além dela, porque isso dá cadeia. Porque é algo que, depois que a mulher já está violentada e ela pediu, ele não pode fazer isso. Isso é muito sério. E muita gente não sabe dessas informações básicas que podem salvar vidas mesmo, porque talvez, né, o homem fica muito irritado e vai atrás dela, mas isso não pode. E, como eu disse, a Lei Maria da Penha, na teoria, ela é perfeita, ela é muito boa, mas quando a gente coloca ela na realidade, ela tem sim algumas falhas, não por causa dela, na teoria, mas por causa das pessoas que vão usufruir dela, que vão fazer ela, né? Que quando vão usufruir dela, fazem isso. Então é isso, gente. Eu acho que por hora é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu ressalto. Não falei muito, me desculpe, mas é porque eu não sou muito de ficar enrolando. Tudo bem? Ótima sua fala, Vitória Eduarda. Muitíssimo obrigada, viu? E Por aí, nada. como você disse, se surgir algo a mais, Aham. queira complementar no final, a gente abre para o debate e aí você acrescenta. Mas ótimas suas palavras, viu? Muitíssimo Tá obrigada. bom, não, com certeza. Se eu lembrar de alguma coisa, eu vou ressaltar também. E é isso, gente. Precisando de alguma conversa, quando eu precisando de alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa no debate, eu vou estar aqui, né? Ótimo. Dando continuidade, nós vamos, dentro da mesma temática, né, de mulheres, violência e invisibilidade, nós vamos para a questão de mulheres e tecnologia. E aí nós vamos contar com a fala das estudantes do IFTM, do Campus Avançado de Uberaba, Parque Tecnológico, da Josiane Dantas dos Santos, da Júlia Góes Alpendre Elias e da Milena Valentim. A fala é de vocês, meninas. Sejam bem-vindas e muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, é um prazer estarmos aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto que tem que ser falado com mais frequência relacionado ao aluno da sua vida. Eu vou transmitir uns slides aqui, só um minutinho. Todo mundo consegue ver? Sim. Ok. Pode começar? Tá todo mundo pronto? Bom, então vou começar falando, né, a nossa apresentação sobre mulheres na tecnologia. No começo do ano, nós apresentamos em um evento no nosso IFTM, e a nossa professora Márcia gostou bastante da nossa palestra e, graças a ela, nós estamos aqui para falar um pouco hoje com vocês. Meu nome é Josiane Dantas, eu sou do terceiro ano de Eletrônica, IFTM, Campus Uberaba, Parque Tecnológico. Pode passar, Júlia. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a história da educação feminina. A história da educação feminina, ela
começou há muito tempo atrás e as mulheres elas tiveram uma dificuldade bem maior do que os homens para começar a estudar. Antigamente, os portugueses taxavam as mulheres como sendo imbecil sexo, que é o sexo imbecil. No caso, tinham as mulheres, as crianças e as pessoas com deficiência mental, que eram taxados como imbecil sexo. E também, quando vieram aqui para o Brasil, né, no Brasil Colônia, isso não mudou. Era muito comum também as mulheres escutarem os versinhos uns vizinhos que sempre falavam para elas que era tipo assim, mulher que sabe muito é mulher que atrapalha. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. A mulher honrada deve ser sempre calada. A mulher que sabe latir não tem marido, tem um filho. E era muito disso que as mulheres escutavam. Né? E a primeira tentativa de inclusão da mulher na educação veio de uma índia. Ela não entendia o porquê dessa diferença entre homem e mulher, porque os homens podiam estudar e as mulheres não. E ela se perguntava muito isso. Daí ela conversou com o padre Manuel de Nóbrega, e ele resolveu mandar uma carta para a rainha de Portugal. Ela não aceitou isso e foi recusado. Tem relatos de índias e mulheres que estudavam por fora, mas nada muito comprovado. Depois vieram os conventos. As mulheres tinham a oportunidade de estudar no catequese, mas lá elas não tinham oportunidade de estudar como uma escola. Era mais voltado para bordado, para cozinha, para costura e etc. Vieram os catequeses que, assim, se nós pensarmos com a visão de hoje, era uma oportunidade de estudar, mas nós não podemos pensar assim. Porque naquela época, se as mulheres não sabiam que, através da oportunidade de estudo, elas conseguiriam arrumar um trabalho como um homem. E nos conventos, a maioria das mulheres que eram mandadas para lá não era porque elas queriam, é porque o homem, o esposo dela queria trair ela, ou pensava em trair ela, ou então que foi traído. Pais com muitas filhas também mandavam as filhas para lá por causa de, sei lá, dificuldade em arrumar um casamento bom para a filha. Filhos também, depois que os pais morriam, mandavam as irmãs para lá para não poder não ter que dividir a herança, né, que eles tinham. E nesses conventos, a maioria das mulheres que iam para lá era para esse intuito de não atrapalhar a vida do homem. E nesses conventos, elas aprendiam mais sobre cuidados com a casa, com o marido e com os filhos. A inclusão limitada das mulheres surgiu muito tempo depois e não foi uma inclusão de todas elas podem ir na escola. Foi mais ou menos assim. As mulheres podiam ir para a sala de aula e elas podiam ouvir as aulas, mas era em uma sala completamente longe dos homens. Não era a mesma sala, eles não podiam frequentar os mesmos lugares. Os homens eram em uma sala com homens, onde professores homens davam aula, e mulheres separadamente. Pode passar, Júlia. Aqui eu trouxe para vocês um abecedário moral, que era onde as mulheres aprendiam a ler, e era isso que elas aprendiam, ó. Deixa eu ver um pouquinho. A, amiga da casa. B, mesquita de vizinhança. E assim, ó, elas não aprendiam, até a forma que elas aprendiam a ler, a escrever, era voltado para esse cuidado com a casa e com os filhos, com o marido e etc. Pode passar, Júlia. Depois que as mulheres tiveram a oportunidade de estudar em uma sala de aula, não parou por aí. Elas eram desobrigadas a cursarem o ensino secundário. No caso dos homens, era obrigatório. O Dia dos Professores, depois de muito tempo, vocês sabem por que do Dia dos Professores, para começar? Foi através de uma lei, que é a Lei Geral, que, através dessa lei, eles conseguiam fazer com que as mulheres frequentassem as aulas e isso passou para ser uma coisa obrigatória, ter um ensino fundamental. Então, todas as pessoas, mulheres e homens, podiam frequentar uma escola e ter um ensino fundamental. Depois veio o início das classes mistas e um novo campo para o magistério.
porque as mulheres começaram a ganhar independência para poder ir em uma sala de aula que tenha homens também. E começou a ter mais magistério feminino, onde as pessoas passaram a perceber que mulheres também podiam dar aula e que naquela época eles achavam que as mulheres poderiam ser até melhores, porque elas tinham uma tendência para ser mães, então elas seriam boas professoras até o 5º ano do ensino fundamental. Bom, depois de muito, muito tempo e muita luta, vieram as mulheres no ensino profissionalizante e no ensino superior. Mas vocês não pensem que foi fácil, assim, porque para as mulheres frequentarem um ensino superior, elas tinham que ter permissões dos pais, se fossem solteiras, ou dos maridos, se elas já fossem casadas. E com isso, eu encerro a minha fala, falando um pouco sobre a história da educação feminina. Boa tarde, meu nome é Júlia. Eu também sou do 3º ano de eletrônica no IFTM e eu vou falar um pouquinho dos aspectos que dificultam a vida das mulheres na área de tecnologia, né? Primeiro, a gente tem a educação e a cultura, né? Tudo começa na infância, quando as meninas são incentivadas a brincar de boneca e de casinha, enquanto os meninos são incentivados a jogar videogame. E mais tarde, a própria família pode desencorajar a menina a seguir na área da tecnologia, dizendo que é uma área de homens. E eles costumam falar para ela cursar direito ou medicina, que são áreas voltadas para o cuidado das pessoas, né? O segundo problema é o sexismo e o preconceito. Os homens desconfiam da capacidade das mulheres, então elas têm sempre que provar que sabem fazer as coisas. Elas podem perder promoções para colegas homens menos qualificados, sempre ouvem piadas machistas, e elas chegam até a serem deslocadas para áreas de gerenciamento. Outro problema é a igualdade de gênero. Segundo o estudo de estatística de gênero do IBGE, as mulheres trabalham, em média 3 horas por semana a mais do que os homens, somando trabalho remunerado, atividade doméstica e cuidado com outras pessoas, mas ganham apenas 2/3 do rendimento deles. Em companhias como Facebook, Google, Twitter e a Apple, as mulheres representam apenas 30% dos funcionários. Em dados divulgados pelo programa Youth Park da Microsoft, eles apontaram que no Brasil, só 18% dos graduados em ciência da computação e 25% dos empregados nas áreas técnicas de tecnologia da informação são do sexo feminino. E, por fim, a empregabilidade de mulheres brasileiras de 25 a 34 anos com ensino superior é de 82%. Isso cai para 63% entre mulheres com ensino técnico e para 45% entre mulheres sem essa capacitação. Desculpa. Por fim, a gente tem um grande problema, que é o assédio no trabalho. De acordo com uma pesquisa do site Vagas, dos 4,9 mil profissionais ouvidos, 52% sofreram algum tipo de abuso sexual ou moral. Só que apenas 12,5% das vítimas fizeram denúncia. Os resultados mostram que, enquanto o assédio moral foi relatado em proporções semelhantes por homens e mulheres, o assédio sexual é 4 vezes mais comum entre elas. 80% das pessoas que disseram ter sido vítimas de abuso são do sexo feminino. Das vítimas ouvidas, 87,5% não denunciaram seu assediador por receio de perder seu emprego ou sofrer represália depois. Já entre os que denunciaram, 20,1% foram demitidos, 17,6% sofreram algum tipo de perseguição e 74,6% disseram que o assediador permaneceu na empresa. Bom, meu nome é Milena, eu também sou da turma de eletrônica junto com as meninas e eu vou estar falando alguns dados sobre as mulheres na área da tecnologia, mas voltados ao estudo. Bom, primeiro a gente tem essa manchete aqui que está dizendo que
De 110 convocados para o ITA, que é o Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, é uma das faculdades mais procuradas do Brasil. Dessa quantidade de alunos, apenas 11 eram meninas. Essa é uma notícia que, se olhar por cima, parece que as mulheres são menos capacitadas do que os homens, se você olhar dessa forma pela quantidade. Mas quando você vai pesquisar a quantidade de mulheres que fizeram a inscrição para a prova, apenas 25% dessas mulheres, desses candidatos, eram mulheres. Então, não é uma questão de capacidade ou não. É uma questão, assim como as meninas falaram acima. As meninas não são incentivadas a seguir nessa área, por diversos fatores, como assédio e desestimulação dessa área. Pode passar. Nesse dado daqui, mostra o número da queda de mulheres em relação às ciências da computação e aumento de cursos mais voltados a cuidado com outras pessoas. Cursos que a sociedade coloca como mais feminino, voltado para as mulheres. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar sobre essa parte das ciências da computação. Quando foi criado o curso de ciências da computação, a primeira sala tinha 70% na sua composição feita por mulheres. Por quê? Porque nessa época, o computador era como uma grande calculadora. Ele tinha a função apenas de realizar cálculos. E como as mulheres nessa época eram incentivadas a ir para cursos de licenciatura e coisas do tipo, a matemática entrava nessa área. Então, era algo bem próximo. Elas não saíam de algo que já estava determinado para elas seguir. Mas, a partir do tempo, os computadores começaram a ter outras funções. E aí, no auge do desenvolvimento, quando os computadores passam a se tornar algo voltado para jogos, esse universo passou a ser dominado pelos homens. E aí, a partir desse momento, quando, por exemplo, aqui em 1980, já está tendo essa evolução, mas a partir principalmente do ano 2000, que se tornou algo mais atual e mais acessível para a sociedade, que nós passamos a ter essa queda. O ambiente se tornou extremamente machista, e aí por isso atualmente as mulheres dessa área não recebem nenhuma forma de incentivo. Assim como nós temos no nosso campus esse curso, dá para perceber que nas salas costumam ter uma menina, duas, e ainda assim, quando tem alguns projetos, você sempre vê essas meninas sendo desvalorizadas, assim como nós vamos falar mais tarde no debate. Pode passar. Agora, um dado em relação ao prêmio Nobel. De 100% dos prêmios, 97% foram para homens e apenas 3% para mulher. E desses 3%, 80% deles foram para medicina. Essa questão também não está relacionada à falta de capacitação de mulheres. Eu dei uma pesquisada em relação à composição da bancada de quem decide, dos comitês para decidir quem vai receber o prêmio. E no ano de 2020, que foi realizado há pouco tempo atrás a premiação, todos os comitês eram chefiados por homens. Então, assim como em 2020 era dessa forma, ao longo de todas as edições também houve esse predomínio de homens no comando. Então, eles defendem os outros homens, eles escolhem outros homens. E, além disso, tem uma cientista que chama Rosalind Frank. Eu vou até falar mais detalhadamente dela abaixo, mas ela é um exemplo de mulher que teve a sua pesquisa roubada por outro homem, porque não era aceito que uma mulher recebesse esse tipo de premiação. Pode dizer. E aqui, já mostrando um panorama atual, apesar de toda a dificuldade, esses são alguns cursos que as mulheres já estão predominando em relação aos homens. Esses dados foram tirados do Censo da Educação Superior de 2017. Engenharia de alimentos, engenharia de bioprocessos, engenharia têxtil, engenharia química, recursos hídricos e engenharia ambiental.
Então, as mulheres têm ganhado esse espaço ao longo do tempo. Pode dizer, por favor. Em relação aos cursos citados acima e outros, dá para perceber que, apesar de ter tido uma diminuição em engenharia automotiva e engenharia de software, a maioria dos cursos de engenharia tem tido um aumento no ingresso de mulheres ao longo dos anos, em relação, igual está aqui na tabela, de 2010 para 2017. O curso de engenharia de controle e automação subiu de 10,8% para 12,1%. Então, apesar do nosso cenário ainda não ser como deveria ser, ele está passando por grandes mudanças e as mulheres estão conquistando cada vez mais espaços. Nesse daqui eu também peguei algumas manchetes para mostrar que a nossa realidade tem melhorado muito ao longo dos anos. 72% dos artigos científicos publicados no Brasil são assinados por mulheres. Hoje, as mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil. Isso teve um aumento de 10% nas últimas 2 décadas. E é um número muito semelhante a países desenvolvidos como Estados Unidos. Então, aqui no nosso país, a gente já está tendo um avanço para as mulheres progredirem dentro dessa área. Também, como no caso da engenharia civil, de uma matéria publicada em 2018, que diz que a porcentagem de mulheres ingressantes na faculdade está sendo mais alta do que o número de engenheiras que já tem no mercado nos anos anteriores. Pode passar. E aqui eu selecionei essas 6 mulheres que, para mim, foram as que eu escolhi que senti que foram mais marcantes para a história. Em primeiro lugar, temos a Marie Curie. Acredito que todo mundo aqui tenha reconhecido a foto dela. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e ela é conhecida como a mãe da radioatividade. As suas descobertas são revolucionárias para o mundo da química. Em segundo, tem a Rosalind Frank, que eu tinha citado acima. Ela foi a pessoa que descobriu o formato do DNA. Porém, ela teve essa pesquisa roubada pelo seu chefe de departamento da época de pesquisa, e aí os créditos do Nobel foram para uma dupla de irmãos que trabalhavam com eles. Então, ela demorou muitos anos para ter esse reconhecimento pela pesquisa própria. Essa segunda da foto é a Ada Lovelace, que muita gente aqui que tenha conhecimento sobre computadores talvez já tenha ouvido falar dela. Ela foi a mãe do computador e da programação. Ela inventou com o primeiro dispositivo a conseguir realizar cálculo através de um algoritmo. Essa 4 é a Vera Rubin. Ela morreu em 2016, mas ela foi uma astrônoma muito importante que ela conseguiu comprovar a existência da matéria escura. A número 5 é a Kate Bowman. Muita gente aqui não deve estar reconhecendo a foto dela, mas eu acredito que todo mundo tenha visto foto dela nos jornais ano passado, porque ela foi a cientista que conseguiu fazer aquele algoritmo para ser possível visualizar um buraco negro. E a última chama Enedina Marx. Ela foi a primeira mulher negra a conseguir se formar em engenharia no Brasil. Quando ela começou a estudar, ela teve que estudar em uma turma que só era composta por homens brancos, e aí ela sofreu com muito preconceito pela sua cor e machismo por ser a única mulher na sala. Mas apesar das dificuldades, ela conseguiu trabalhar em usinas posteriormente. E um fato curioso sobre ela é que ela andava com uma arma na cintura no trabalho para exigir respeito. Quando algum homem tentava fazer alguma coisa com ela, ela dava um tiro pro alto ou algo do tipo para mostrar respeito. Então, eu trouxe essas mulheres para dar um panorama que muitas vezes as pessoas falam que mulheres não têm essa capacidade, ou que eu já ouvi muitos comentários tipo, mulheres não fizeram nada para a ciência, mulheres não tentam, mulheres não gostam disso, não é para mulher.
E essas mulheres são um exemplo de que esses são apenas estereótipos falsos, que mulheres já fizeram muito pela história e, na maioria das vezes, não receberam o reconhecimento que deveriam. E, assim, é também que mulheres têm essa capacidade. Não é uma questão biológica de homens serem melhores que mulheres para isso. Nós temos a mesma capacidade que os homens. É isso. Bom, agora a gente tem alguns programas de incentivo para as mulheres, né? Primeiro, temos o projeto Technovation, que convida jovens garotas ao redor do mundo para aprender e aplicar habilidades necessárias para resolver problemas do mundo real através da tecnologia. Em segundo, o programa Para Mulheres na Ciência, que é uma parceria da L'Oréal Brasil, a Unesco Brasil e da Academia Brasileira de Ciências, que tem o objetivo de favorecer o equilíbrio de gênero na pesquisa brasileira. Ele beneficia mulheres em diferentes áreas da ciência com um bolsa auxílio de R$ 50.000. E, por último, o projeto Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação. É uma parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Nele, as escolas participantes se comprometem a garantir condições para a realização das atividades do projeto. E cada proposta deve prever a participação de uma, 2 ou 3 estudantes de graduação do sexo feminino matriculadas em cursos das áreas de ciências exatas, engenharias ou da computação, e de 3 a 15 estudantes da educação básica, também mulheres, e matriculadas nas escolas participantes do projeto. Isso. Obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, meninas, a fala de vocês, foi ótimo, tá? Muito bom. Eu, particularmente, adorei a fala de vocês e também da Vitória, que antecedeu vocês. Nossa, eu estou aprendendo muito hoje aqui com vocês, tá? Muito obrigada pelo compartilhamento do conhecimento de vocês, viu? Amei mesmo a fala de vocês. Muito obrigada. Depois, gostaria que vocês compartilhassem esse ABC aí, ó, que vocês colocaram no slide, porque eu achei, assim, o cúmulo do absurdo, né, isso, mas que é algo, assim, que a gente nem imagina, né, que existia, mas, assim, era tanta opressão que a nossa geração, assim, às vezes nem imagina que acontecia essas coisas, né, mas, infelizmente, acontecia e acontece nos dias atuais. Então, dando continuidade a essa temática tão pertinente, tão necessária, nós falaremos agora sobre mulheres negras na tecnologia com a aluna Ana Clara Ribeiro. Ela é estudante também do IFTM, do Campus Avançado de Uberaba, Parque Tecnológico. A fala é sua, Ana Clara. Seja bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a dona para me ver, tá tudo certo, né? Tá. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a tela também, é uma apresentação. Deixa eu fechar aqui. Certinho? Tá dando para ver o slide? Ai, eu não tô mais escutando vocês. Sim, dá para ver, sim. Tá bom, certinho. Eu primeiro gostaria de agradecer por terem me chamado, de poder estar aqui falando com vocês. Eu realmente tomei um susto muito grande quando eu fui chamada pela Márcia, né? Que, como as meninas falaram, eu também participei de uma roda de conversa aqui no IFTM. E eu não sei, eu acho que a Márcia também gostou e resolveu me chamar para eu falar aqui também um pouquinho.
E essa pesquisa que eu fiz foi uma parte de uma inquietação minha que eu tive, principalmente depois de umas conversas minhas com a aluna Ana Luísa. Não sei se vocês conhecem, ela participou de algumas palestras que ela fez aqui no YouTube com todos vocês. E surgiu, depois de umas conversas com ela, uma inquietação minha, que foi que eu percebi que a participação de pessoas pretas, de pessoas negras na minha escola, tanto da parte do corpo docente, é muito pequena. Eu fiquei muito incomodada com isso. E foi uma coisa que, com a Márcia, a gente conseguiu estudar o assunto e entender o que que a gente realmente precisa fazer para ter uma mudança em relação a tudo isso. Então, eu vou falar sobre a inclusão das mulheres negras na tecnologia aqui para todas vocês. E eu quero falar uma coisa aqui. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode abrir o microfone, pode me interromper, que eu vou adorar muito, eu vou gostar muito. Então, eu vou começar falando sobre que a tecnologia está muito presente na nossa vida, né? A gente acorda, a gente abre o WhatsApp, a gente abre o Spotify para escutar uma música, marca uma reunião no Google Meet, no Zoom, para a gente fazer com nossos amigos, com a nossa escola. Então, ela está realmente, principalmente nessa época de pandemia, no nosso cotidiano. Mas uma coisa que a gente não pode deixar acontecer é que tecnologia não é uma coisa neutra. A tecnologia, ela está presente na nossa vida. E ela tem, sim, influências políticas, influências econômicas e culturais. Existe isso nela. Não tem como a gente falar que a tecnologia ela é neutra, porque ela não é. Então, a tecnologia ela gera poder a alguém. E, atualmente, ela está gerando esse poder e concentrando nas mãos de homens brancos, heterossexuais de classe média. O poder está nas mãos dele. E isso acaba gerando uma desigualdade muito grande, que não deveria acontecer. E com o mundo está sendo mais digital e mais desigual. Isso não deveria acontecer mesmo, porque as pessoas estão na ideia de que a tecnologia é uma coisa neutra, mas ela não é. Então, passando para quem trabalha na área de tecnologia hoje em dia, né? Vocês viram, o slide mudou? Espero que o slide tenha mudado. Mudou. Então, sim. Certinho, perfeito. Então, falando sobre quem trabalha, né, na área de tecnologia atualmente, são mais os homens brancos de classe média alta que passou certo tempo da vida estudando. Essa são a maioria das pessoas que trabalham com a tecnologia. Eles dominam a área da tecnologia. E já as mulheres, na área de principalmente ciências exatas, elas ocupam um nível muito baixo. Isso é muito ruim, não deveria ser assim. Porque as mulheres, elas ocupam 57,2%, aqui ó, 57,2% nos cursos de graduação são as mulheres. Mas, se a gente for falar em relação a cursos de ciências exatas, é muito baixo. Olha em relação à engenharia mecânica, só 10% são mulheres. Engenharia elétrica, 13%. Então, a gente pode ver que não existe a representatividade das mulheres na área de ciências exatas. Elas é muito baixa. E agora, e se a gente for falar das mulheres negras, né? Em relação às mulheres negras. Além de sofrer o machismo e o sexismo, elas passam pelo racismo. Então, não adianta a gente falar que as mulheres brancas e as negras vêm do mesmo lugar, porque isso é mentira. Elas não vêm. Por quê? Elas passam pelo machismo, pelo sexismo e pelo racismo na área de trabalho delas. Então, por isso, a gente precisa ter criação de medidas políticas, medidas públicas, para quê? Para que a gente consiga acabar com isso. Porque 27% da população brasileira são mulheres negras, são mulheres pretas. Então, a gente precisa acabar com isso, dessa desigualdade. A gente tem que tirar da ideia de que uma mulher branca vive, uma mulher negra vai viver no trabalho, porque isso não é fato. Isso é uma mentira muito grande que passam para muitas pessoas hoje em dia. Então, além delas sofrendo do racismo e tudo mais, tudo isso que elas acabam passando, né? A gente pode falar que as mulheres negras, elas compõem a base da pirâmide. Ou seja, elas têm os piores índices. São os menores salários, enquanto um homem branco, vamos falar do homem branco, ele recebe o quê? 7 mil no salário, 6 mil em um salário inicial de um técnico na área de computação. Aí, atrás dele vem um homem negro, depois vem a mulher branca e depois vem a mulher negra. Então, você vê que uma mulher negra recebe o quê? No salário inicial, 2.800.
numa área de técnico, uma área boa, né, de técnico. Então, você dá para ver que é muito desigual. Enquanto as pessoas ficam, vamos procurar equidade. Como que procura equidade com uma desigualdade dessa? Como que a gente vive em um lugar justo com uma desigualdade salarial dessa? Então, elas têm os maiores índices de desemprego, as mulheres negras possuem. Em casa, elas são as que mais sofrem com violência. A Vitória falou no início, lembra que ela falou de uma parte da violência, né? E sendo que as maiores são as mulheres negras. Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder, que mulher sofre violência, mas as que mais sofrem são as mulheres negras. E, na maioria das vezes, as mulheres negras são elas que devem ter a responsabilidade no sustento familiar, a maioria das mulheres negras. Então, a gente pode ver que a base da pirâmide, que os piores índices são compostos por elas. Por isso que a gente tem que começar a trabalhar, a mexer na base dessa pirâmide. A gente tem que vencer, a gente não tem que nem tentar. A gente tem que buscar vencer essa desigualdade. E falando sobre a desigualdade da tecnologia em relação às mulheres brancas e às mulheres negras, é muito grande. É muito grande. Porque se a gente for ver as profissões das mulheres negras, né? A maioria são professoras, enfermeiras, cuidadoras, militares, além das próprias trabalhadoras domésticas. Então, dá para a gente ver que representatividade de mulheres negras na área de tecnologia é muito baixa. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa mostrar que a gente precisa sim de mulheres negras na área de tecnologia. E falando dos cargos funcionais na área de tecnologia, né? Nos cargos que uma mulher negra possui. Dos cargos funcionais, apenas 10,3% as mulheres negras estão nos cargos funcionais. Nos cargos de supervisão, apenas 8,2%. No cargo de gerência, apenas 1,6%. É muito pouco, gente. Isso é assustador. E no quadro executivo, 0,4%. Então, a gente tem que colocar a mão nisso. A gente tem que mudar essa base. A gente tem que acabar com isso. Porque não adianta a gente falar que, eu procuro um mundo com equidade, eu procuro um mundo onde vem essa desigualdade, mas a gente não coloca a mão nisso. As empresas que não colocam a mão nisso, não façam essa desigualdade de acabar, onde só colocam homens brancos, mulheres brancas no topo. Tem que acabar com isso. Se a empresa busca ser uma empresa que acabe com a desigualdade. E uma das coisas, não sei se vocês conhecem, mas tem a Preta Lab, que foi fundada pelo Lab. E a Preta Lab, ela é uma instituição, vamos falar, um projeto de uma instituição, onde elas buscam acabar com a desigualdade em relação às mulheres negras na tecnologia. Então, é uma iniciativa que acaba tendo uma pertinência de incluir mais as mulheres negras no ramo da tecnologia. Foi feita pelo Lab e eu vou falar um pouquinho sobre a Silvana Bahia, que foi ela que começou a iniciar a iniciativa da Preta Lab. Ela iniciou e atualmente ela coordena, né? Porque a Preta Lab, atualmente, graças à Preta Lab, muitas meninas negras conseguiram identificar paixão na tecnologia. Que se você entrar no site deles, depois eu vou passar o link para vocês, tem as experiências das meninas. E lá elas falam assim, eu nem pensava em tecnologia, ninguém nunca me incentivou a ir para um lado da tecnologia. Mas graças à Preta Lab, elas conheceram a tecnologia e descobriram a paixão delas na tecnologia. Então, é um fator importante, né, que a gente tem que levar a representatividade para cima. A gente tem que mostrar para as meninas que elas têm um cantinho lá, assim, elas têm um cantinho delas lá, que a gente tem que dar para elas. O cantinho é delas, a gente não pode esconder, não pode fazer nada disso. Elas têm o canto delas. Então, o que está faltando, né? Que eu fui ver lá no site delas, tem uma menina chamada, que eu não esqueci, eu esqueci o nome dela, que ela fez em ciências da computação. Ela falou assim que foi um desafio para ela estudar ciência da computação, mesmo sendo a paixão dela, que ela já era minoria no curso dela, né? Que nem eu falei, exemplo aqui no IFTM aqui de Uberaba, é muito baixa a minoria de computação gráfica aqui. Então, são muitas poucas meninas que são negras. E tem a Ana Luísa, que eu vejo ela com a voz dela, a força que ela tem, eu acho maravilhoso demais.
E, tipo, e é uma luta que a gente tem que estar junto, que a gente tem que estar nessa luta, não pode desistir mesmo, porque é um desafio. É um desafio vencer essa desigualdade, conseguir colocar força, conseguir colocar representatividade na área da computação. E, eu lembro que essa menina, né, no vídeo que ela estava, ela falou sobre a parte que, mesmo nos locais, dentro de um elevador, ela sentia olhares, ela se sentia desconfortável. E isso não pode acontecer, porque existe um lugar lá, sim, e o lugar é dela, ela tem o direito. E a gente não pode nem tentar ir atrás desse lugar para essas pessoas. São direito delas e elas têm que ter. Então, a gente tem que ir atrás, a gente vai ter que conseguir. E além dessa dificuldade de acesso, que eu já falei, tem a dificuldade na referência. É que eu conheço uma menina que faz engenharia naval, ela é negra, e ela fala assim que ela chegou lá naquele mundo, se apaixonou, mas ela nunca teve uma referência do mundo da engenharia. Ninguém nunca falou para ela, faz engenharia que você vai gostar, que você vai se dar bem. Ninguém nunca falou que você vai se dar bem em engenharia. Então, ela chegou lá sem representatividade nenhuma. E graças a essas pessoas que estão chegando, que graças a elas, a força delas, talvez as futuras moças pretas, futuras moças negras, talvez elas vão encontrar aquelas meninas como representatividade. Então, é realmente importante termos pessoas para elas verem e sentirem desejo de se tornar como aquilo. E isso está em falta, a gente precisa de representatividade. Então, falando disso, né, por que são tão poucas mulheres negras? Por que são tão poucas? A falta de representatividade. Elas não têm conhecimento da área e acabam não tendo interesse. Elas não são apresentadas para a área, além do próprio racismo, do sexismo que tem no ambiente de trabalho. Então, acaba tendo aquela parte de falta de desejo, sem nem conhecer. Sendo que na área de ciências exatas, de ciências da computação, 62% são ocupadas por homens. Então, é por isso que a mulher acaba sofrendo uma discriminação naquela área. E não deveria ter isso. Não deveria mesmo. Por isso que a Preta Lab, né, elas falam que a meta delas é inserir mais meninas nesse campo, colocar mais meninas negras nesse campo. Por quê? Porque tem que ser normal. As pessoas não podem achar estranho ou diferente. Faz parte, e elas têm que estar lá dentro. Então, se vocês forem entrar em contato com uma pesquisa que fez com o Centro de Inovação de Talento, 77% das mulheres negras, 77% delas falaram que elas acabam tendo que passar para provar que elas sabem fazer aquilo na área. Ela tem que provar mais do que as outras pessoas que ela entende da área. Sendo que ela tá lá, se ela tá lá, porque ela sabe. E ela tem que ficar provando mais que os outros que ela entende de computação, que ela entende de programação. Isso não pode existir. E 77% das mulheres negras passam por isso. Isso é muito triste, isso é horrível. E a gente tem que fazer isso rápido. Então, por isso que a gente precisa falar da representatividade, porque a área de computação é uma área super masculinizada. Aí a mulher passa por sexismo, passa por racismo naquela área. Por isso que elas acabam tendo aquela certa dificuldade de se encontrar nela. E graças à Preta Lab, as mulheres negras podem acabar encontrando uma possibilidade de enxergar a tecnologia como uma paixão, né? Porque elas não são apresentadas a isso. E isso tem que mudar. Não a parte já deveria ter mudado fazia tempo. E a gente está começando a ter visão disso só agora. Então, o que falta, né? O que falta para atrair as mulheres negras para a tecnologia? Falta representatividade, que nem eu falei, porque a gente precisa discutir a representatividade, ela precisa estar na boca do povo. Por quê? Não é algo que, tipo, representatividade. A gente precisa, não pode ignorar. Precisa ter representatividade no ramo da tecnologia e da computação. Então, a representatividade é o que as meninas mais falam, é o que a Preta Lab deixou claro que é o que falta, que é o que a gente está precisando na área de tecnologia para as mulheres negras. E elas acabam tendo os próprios desafios, né, que nem eu falei. E tem o desafio de falta de oportunidade,
tem o desafio de baixa representatividade, que é o tanto que eu estou falando, de acesso, que é difícil, que foi que nem a da menina da ciência da computação, que ela se sentia mal em alguns locais, sendo que isso não pode. Então, ela não tem que ter dificuldade no acesso, não tem que ter medo de ter acesso a isso. Então, isso é uma coisa que algumas pessoas falam que a tecnologia tem que resolver isso. Não é a tecnologia, isso tem que vir da gente, isso tem que partir da gente, porque é a gente que vai fazer essa mudança. Não tem como. Então, se a gente for falar de como contribuir com a causa, a gente sempre está falando, é a gente demonstrando acesso, demonstrando oportunidade. As empresas têm que abrir oportunidade, têm que colocar a boca, e nem colocar a boca nesse assunto. Então, não pode faltar oportunidade. As meninas não podem ter medo de querer aquilo, ter medo de, tipo, isso não é para mim, essa área não é para mim. Sendo que elas chegam sem nem saber da área, sem nem ter conhecimento da área da computação e acabam se apaixonando por essa área. Porque pela falta de conhecimento da área que é gerado. Então, os desafios que elas estão enfrentando, a gente tem que acabar acabando com a gente tem que acabar com esses desafios. E as empresas, elas têm que ajudar nisso, o governo tem que estar com a mão nisso, em relação à parte de representatividade, em relação à parte de oportunidade. A gente tem que colocar voz, a gente tem que colocar a cara nisso. E aí foi o que eu falei, que não depende da tecnologia, não depende do TI, depende da gente. A gente tem que estar com a boca nisso, a gente tem que estar no meio do povo, a gente tem que fazer alvoroço por isso. Porque, é só tecnologia. Não é só tecnologia. A tecnologia está fazendo parte do mundo, o mundo faz parte da tecnologia agora. A gente depende dela. E não dá para a gente depender dela onde um poder esteja apenas na mão de homens brancos de alta renda. Não tem como. A gente tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. A gente não pode. A gente tem que buscar equidade, não é? Porque não tem como uma empresa, não tem como o mundo viver falando que a gente busca isso, mas não age. Quando o homem não age. Eu apoio isso, mas não age. A gente tem que agir. A gente tem que colocar a cara. E a tecnologia é sim um lugar de mulher negra. Ela tem que estar lá, tem que estar no meio da tecnologia. A gente tem que buscar essa representatividade. A gente não pode mesmo deixar que isso se passe assim, de mãozinha lavada. Não pode. A gente tem que colocar a cara nisso, porque sem essa representatividade, os espaços vão ser mais masculinizados, as mulheres vão perder força, e principalmente as mulheres negras, onde que elas nunca foram inferiores por causa disso, na parte da computação. Então, elas não precisam provar nunca que elas façam algo melhor, porque se elas estão lá, é porque elas são boas e elas merecem, sim, aquele lugar. Então, eu tinha isso para falar. Tô um pouquinho nervosa. Porque eu não sou muito de falar assim. A Márcia me convidou. Eu tô muito feliz de estar aqui falando, colocando essa ideia, essa pesquisa minha aqui, a apresentação para vocês. Eu espero muito que eu tenha ajudado, que vocês tenham me entendido e que se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser adicionar um comentário, vai ser muito bom. Eu vou adorar muito. Então é isso que eu queria passar para você. Ana Clara, eu quero dizer que eu, como mulher preta, mulher negra, me senti totalmente representada na sua fala de hoje. Muito obrigada, tá? Linda a sua fala, parabéns. Na verdade, eu estou muito feliz, tá, por estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Estou muito extasiada, muito feliz. Como eu disse para as outras meninas, aprendi muito com vocês, muito mesmo. E assim, na educação tradicional, na educação antiga, antes era os professores que ensinavam e os alunos que aprendiam, né? Hoje não existe mais isso. Hoje a educação é uma via de mão dupla. Tanto o professor ensina quanto aprende, né? O aluno aprende quanto ensina. E hoje vocês
foram nossas professoras, né? Hoje eu aqui não estou como professora, hoje eu estou como aluna e eu aprendi muito, muito mesmo com vocês e tenho certeza que os ouvintes também aprenderam bastante com vocês aqui hoje, tá? Então, assim, eu agradeço novamente a fala de vocês, tá? Não é à toa que vocês foram convidadas para participar dessa roda de conversa, porque vocês têm muito potencial, vocês são muito boas mesmo, tá? Vocês são muito boas, tanto é que vocês foram convidadas para essa mesa, né? São alunas de ensino médio técnico e já estão aí já na pesquisa científica, já engajadas, né? E quando entrarem num curso de nível superior, vocês já estarão bem familiarizadas, né, com a pesquisa científica. Isso é muito bom, isso é ótimo. E eu só tenho que parabenizar vocês. E, além de tudo, de estarem engajadas nessa pesquisa científica, vocês estão engajadas em uma pesquisa científica que é de grande relevância, né? A causas sociais, causas feministas, né, que muito diz respeito à nossa essência como mulheres, né, mulheres também negras e mulheres ativas, né, dentro dessa sociedade como cidadãs, e eu só parabenizo vocês. E agora, nesse momento, nós iremos abrir para o debate, né, da nossa roda de conversa, mulheres, violência e invisibilidade. Nós temos agora a presença, né, do núcleo de estudos e pesquisas de gênero, juventude e etnicidade. Boa tarde. É a Adelma que está participando conosco. Adelma, acabamos de encerrar as falas das meninas, que foram falas maravilhosas. Foram ótimas as falas e agora nós estamos abrindo para o debate, para as perguntas. E aí, você gostaria de fazer alguma fala? Eu estou em outras salas, eu passei aqui, né, para agradecer, conhecê-la. Deixa-me ver quem que está aqui nesse grupo, que eu conheço, um bocado de alunas, né, e agradecer a presença dos que são de fora também, né, que estão conosco, tipo a Milena, o pessoal de Minas, o pessoal de Colinas e outras pessoas. Agradecer a sua presença e sua colaboração, viu? Eles ter topado tão prontamente a nosso convite. E aí eu estou passando aqui, que mais para o final, gente, vocês não vão assinar e fugir, não, viu? Essa é a lista de frequência, mas para o final vocês assinam para que a gente possa ter o controle para a certificação. E agora é isso, eu queria só conhecê-la, viu? E ver o pessoal, participar um pouco aqui para ver como é que está a roda. Pois é, está ótima a nossa roda. Não estou te ouvindo. Está ótima a nossa roda de conversa, como eu estava... Está me ouvindo? Está ouvindo agora? Deve ser o microfone dela. Ah, tá. Adel, vou falar aqui para ela. Ela que não está me ouvindo.
Tá bom, então nós vamos continuar. Eu acho que ela está com um probleminha no microfone. Ela não está me ouvindo. Então, agora eu vou abrir para o debate, né? Quem tiver perguntas a fazer para as meninas, lembrando que quem fez as falas foi a Vitória Eduarda, ela falou sobre violência contra as mulheres no Tocantins. A Josiane Dantas dos Santos, a Júlia Góes Alpendre Elias, a Milena Valentim, que falaram sobre mulheres e tecnologia, e a Ana Clara Ribeiro, que acabou de falar sobre mulheres negras na tecnologia. Aí, quem quiser direcionar alguma pergunta para alguma delas, pode ficar à vontade, tá bom? E podem abrir o microfone e direcionar as perguntas, ou se quiser fazer algum comentário a respeito dos temas que foram abordados, o momento é agora. Nenhuma mulher tem uma curiosidade, pergunta sobre a temática? Voltei, saí e voltei. Deu certo. Os meninos jovens. Esse era Mulher e Visibilidade, é? Qual é o tema dele? Mulheres, violência e invisibilidade. E aí, vocês não estão sentindo isso, não? Não deve? Determinadas situações e posições na sociedade que vocês ou são invisíveis ou são objetificadas como coisas, não seres. Eu acho que elas vão falar. Estamos entre amigos. Hoje não estamos entre amigos. Hoje vocês podem falar. Né? Saiam das escrever, falem, participam. As meninas que veio de fora querem ver vocês, conhecer vocês. Eu acho que não são... Uma coisa que eu gostei muito da Milena, da Josiane, da Júlia, foi uma coisa que eu me identifiquei em relação à ciência, né? Porque uma coisa que me incomoda muito é quando, eu me dei bem em alguma matéria, me dei bem em algum estudo, e aí tem colegas, tem principalmente homens, que chegam assim, falando assim, nossa, ela é menina e conseguiu fazer isso? Então eu fico muito incomodada, porque, só porque eu sou menina, eu não seria capaz de conseguir fazer isso, sabe? Isso é que elas falaram, né? Que as mulheres que ganharam o Nobel, né? O tanto que as mulheres, elas são julgadas por serem mulher, né? Por conseguir alcançar as coisas. Eu sempre fiquei muito incomodada com isso. E aí, sempre quando alguém fala isso comigo, eu vou de mimimi em cima mesmo, eu reclamo, não pode falar isso comigo. Porque só porque eu sou mulher, você vai falar que agora eu não sou capaz, que você vai ficar surpreso por eu fechar uma prova de matemática. Então, sempre foi algo que mexeu muito comigo. E aí, eu identifiquei na palestra, na conversa com as meninas. Isso mesmo, Ana. Sua palestra foi muito boa. E se vocês quiserem, nós podemos falar um pouquinho sobre as nossas experiências na área de eletrônica. Na minha sala, só tem nós 3 meninas, numa sala com 35 alunos. E claro que desde o primeiro ano até o terceiro ano, nós passamos por algumas situações aí um pouco complicadas. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu quero ouvir essa experiência. Imagine 3 mulheres com o universo macho. Sim. Fiquem à vontade, queremos ouvi-las. Por favor. Vou falar uma experiência e vou deixar as outras para as minhas amigas. Uma experiência que marcou muito a gente foi um professor, ele deu aula por 2 anos para nós do ensino técnico, né? E ele falou assim que, porque nós entramos em um ano e no outro ano não entrou nenhuma menina na outra sala. Quando nós estávamos no segundo ano, no primeiro não tinha nenhuma menina, só meninos. E ele falou assim que a prova estava mais fácil no ano que nós fizemos a prova para entrar, por isso que 3 meninas conseguiram entrar. E nesse ano
que não entrou nenhuma menina foi porque a prova estava um pouco mais difícil. E no nosso ano a prova estava mais fácil. Por isso que nós estávamos estudando lá. Foi isso que ele falou. Josianice, o professor. Isso, nosso professor. Mesmo a Isso gente, marcou demais a gente. todas nós entramos com classificação boa no IF. Pois é. Gente, é demais, né? É demais. Vocês não fizeram nada, nenhuma representação contra esse professor, não? Não, porque todos... Ah, já que vocês falaram isso, acho que uns 3 anos atrás, as mulheres que entraram em arquitetura ou engenharia na USP ouviam muito isso. E aí elas começaram a fazer uma campanha na internet, né? Repetindo, botou vídeos na internet do que elas ouviam, esses absurdos, como vocês estão falando, do cotidiano dela dentro de um curso que seria teoricamente para os homens dentro da USP, o machismo. E isso foi uma forma, não dava nomes, né, mas foi uma forma de escancarar como é que essas pessoas pensam, né? E elas só vão mudar se vocês problematizar isso, porque para elas estão muito cômodo, né? A maioria é homem, maioria do curso técnico, um ambiente que naturalizou, entre aspas, serem dos homens. Então, que vocês vão ser... Ou quando não é isso, ou quando se dá bem, é que o fato de ser mulher, o professor deu mole, né? Ou cantar as alunas, ou coisa desse tipo. É absurdo isso. Sim, realmente é um absurdo. E com esse mesmo professor, a gente ouvia piadinhas machistas, tipo, ele vivia perguntando pra gente se a gente sabia o que ferramentas como chave de fenda era, o que ela faz, para que se usa. A gente vivia ouvindo isso no primeiro ano, um pouco no segundo também. Teve uma vez que esse professor saiu perguntando, na época que a gente entrou, tinha uma outra aluna repetente também. Ele foi nas 4 meninas, uma por uma, e perguntou se a gente sabia o que era uma trena. Só para as meninas. E também tem mais coisa além Aqui disso. a coisa é melhor um pouco, viu? Quando a Márcia me contou, eu não sabia que era tanto. Porque você tem que lutar. Aí vocês estão lutando um espaço que é as condições de mínimas de respeito. Gente. Eu estou passada. Assim, eu também estou em um campus que os cursos, eles são bem, digamos que masculinos, né? Porque são cursos mais voltados para a área agrícola, né? Então, assim, nós temos um campus, assim, bem masculinizado. Então, nós temos um corpo docente onde a maioria é composta por homens e a minoria por mulheres. Assim, então, nós temos, assim, essa questão, né, de poucas mulheres, muitos homens, mas não chega a essa questão que vocês estão falando, né? Vocês estão passando, assim, por uma situação bem drástica que deveria tomar providências. É uma situação... Teve coisa que foi além disso, a Júlia vai falar depois, sobre um caso com uma mãe também, que já aconteceu, mas nesse ano teve uma palestra para nossa sala, que um professor trouxe algumas, como eu posso falar, alguns profissionais na nossa área, e foi muito engraçado. Tava todo mundo, a palestra estava muito boa, a gente estava amando. Aí o moço foi falar que mulher, quando ela vai na entrevista de emprego, tem que tomar cuidado, porque se ela for com muito decote, O professor foi falar o quê? Cortou para mim a hora que você estava falando. Teve uma palestra, e o nosso professor trouxe profissionais da nossa área.
E um profissional falou assim que se a mulher tem que tomar muito cuidado com a roupa que veste, porque se ela for com um decote para uma entrevista de emprego, eles não vão contratar ela. Eles vão olhar, né? Porque vai chamar atenção demais, mas que eles nem vão pensar em contratar ela. Foi mais ou menos isso que ele falou para mim. Ele ainda usou o termo, a gente gosta de olhar. Mas para entrevista, ele usou o termo, a gente gosta de olhar, mas para entrevista não é bom. Pois é, isso é assédio sexual. Sim. Meu Deus. Né? E essas falas, a violência psicológica, assédio moral, assédio sexual, né? Vocês têm que se fortalecer junto com o NEABI, né? Para criar os espaços de denúncia desses casos, que é o que acontece, né? É um espaço em que eles se sentem tranquilos para falar o que quer, porque como a maioria é homem, nunca vão tomar uma posição contra eles. Porque se for, o coordenador é homem. Se vai na gerência de ensino, talvez é homem. Se vai na direção, também é homem. E aí eles ficam confortáveis para continuar com essas formas abusivas de lidar, por achar que, né, na naturalização do universo, ou seja, vocês não querem ouvir isso, que saia. Mas o código de ética, o regimento interno dos institutos, a lei de servidores públicos e a lei do feminicídio, tudo isso tá para eles estão violando isso tudo, né? Ave Maria, é extremamente absurdo isso. Dentro de um ambiente escolar. Que escola é essa que está ensinando coisa para vocês? E me diz uma coisa, isso aí é só curso técnico ou técnico integrado? É integrado. Cadê os professores das áreas de humanas? Cadê? No caso, a gente nunca chegou a falar com eles, né? Quando isso acontece, geralmente a gente fica meio calada, porque não vale a pena levar para frente isso na nossa cabeça, né? Nós não temos a mentalidade que a gente tinha quando a gente entrou. Hoje, se a gente tivesse essa mentalidade, com certeza a gente ia levar isso para frente, mas na época que isso aconteceu, no primeiro e no segundo ano, que era mais frequente, infelizmente a gente não falou isso para ninguém. E a gente não ligava mesmo, isso não nos abatia. E nunca bateu. Então, por isso a gente nunca... Mas é uma luta diária, né? De você ter que ir para um enfrentamento no universo que você sabe que você já está perdendo. Porque, né, Deus me livre e guarde, né? Mas se acontecesse alguma coisa de vir de fato, quem estaria do lado de vocês? Então, os espaços, né, das ciências humanas, os professores do núcleo básico, são esses espaços em que é para provocar essa discussão e gerar essa mudança. Então, quando nós tivemos lá no nosso IF a roda de conversa sobre esse mesmo tema, e quando nós citamos esse acontecimento, os professores realmente ficaram... eles ficaram surpresos, mas eles ficaram do nosso lado, eles ficaram indignados de saber disso. A Márcia foi a primeira professora a propor uma atividade que fizesse a gente se expressar em relação a isso. O nosso campus não tinha esse tipo de atividade na época, e como a nossa sala tinha bem mais homens do que mulheres, eles costumavam rir junto com o professor das coisas que aconteciam. A maioria dos meninos da nossa sala adora esse professor, que sempre foi ridículo com a gente. Eles não ligam para isso e ainda reclamam da gente não gostar dele. Tem uma coisa que eu aprendi, que foi que sempre quando um homem vier pra cima da mulher com umas piadas como essa do decote, sabe? Se faz de desentendida, pergunta pra ele explicar. Você vai ver a cara dele de felicidade com a piada murchar, porque ele vai perceber a idiotice que ele falou. Então é algo que, tipo, eu aprendi isso recentemente, alguém comentou comigo e eu fiquei muito chocada, assim. Faz sentido? Porque às vezes a gente começa a rir, sabe? Da piada só por, tipo, a gente não tem reação e começa a rir. Sendo que não vai acontecer isso, né? E quando a gente ri, quando mais mulheres riem da piada, mais eles se sentem liberdade de falar mais vezes uma piada daquela.
Aí, por isso que a gente tem que fazer de entender. E se a gente perguntar para ele, se a gente fizer um teste uma vez, assim, perguntar para ele assim, me explica, e ele ter que ter a vergonha, passar pela vergonha de explicar, ele vai perceber que o que ele falou não tá certo. Acho que eu aprendi isso muito recente, aí eu encaixou na hora que vocês falaram. Realmente, Ana. A Mariane escreveu algo no chat. Você gostaria de falar, Mariane? Está me ouvindo, Mariane? Outra pessoa gostaria de falar? A Vitória diz que poderia complementar a fala dela ou fazer algum outro comentário. Eu vou falar um relato recente meu, porque, tipo, eu faço integrado no médio, né? Faço certificações. E aí eu tô no 2º ano. E aí eu trabalho com meu pai com projetos, eu faço projetos. Eu aprendi com ele a fazer projetos, e aí em obra e tal. E aí eu pego e trabalho com ele, né? E aí esses dias a gente teve que medir os negócios lá pra fazer o posto, né? E aí eu só sei que eu cheguei lá, os pedreiros ficaram, tipo, tudo olhando, tipo, como assim essa menina, 16 anos, tá aqui, o que ela tá fazendo aqui? Que não sei o quê. E aí, tipo, eu tava de calça e numa blusa que vinha até o pulso, o povo ficou, tipo, nossa, que menina bonita, que não sei o quê, e começava a falar um bocado de coisa. E aí eu, tipo, peguei e falei, não, gente, que não sei o quê. Eu comecei a falar um bocado de coisa, falei, não, não é assim, não sei o quê, vocês têm que me respeitar também, do mesmo modo que eu respeito vocês e tal. Aí eu pegava e media. Quando eu comecei a medir, eles pegavam e falavam, não, deve estar errado, vamos conferir 2 ou 3 vezes, porque ela errou, deve estar errado, não sei o quê. Aí pegava e conferia. Tudo que eu media, eles pegavam e conferiam, pra ver se estava certo. E, tipo, se eu pegasse e falasse uma ideia, falasse assim, essa churrasqueira aqui não tá legal, vamos pôr aqui no outro lugar, porque aqui vai dar problema. Eles pegavam e falavam, eu não sei, que não sei o quê. Você mal sabe, garota, você tá, tipo, no 2º ano, não sei o quê, você não sabe de nada, não sei se é uma garota. Eles pegavam e falavam isso, eu fiquei chocada. E, tipo, eu aprendi, eu acho que foi por um ano inteirinho com meu pai, tipo, a fazer projetos, a entender, tipo, onde que vai a cada coisa, o que que faz em cada coisa. E aí eles pegavam e falavam, tipo, você nem sabe, que não sei o quê. E aí, tipo, eu e meu pai, a gente ficou revoltado, porque é complicado, sabe? Trabalhar assim, e as pessoas virarem e falarem, você não sabe o que você tá fazendo. A questão de nunca dar credibilidade para uma mulher, né? Principalmente na área técnica, né? Na área técnica, na área das exatas, na área da engenharia, o que vocês falaram, né? Na fala de vocês. E achar que mulher sempre nasceu para pilotar um fogão, né? Uma pia, achar que lugar de mulher é na cozinha, que lugar de mulher é para cuidar dos filhos, né? Sempre essa visão machista que a sociedade sempre teve. Na fala da Vitória, ela abordou sobre a questão da Lei Maria da Penha, sobre os vários tipos de violência, né? Sobre a questão da violência física, da violência moral, psicológica, que muitas vezes a gente dá enfoque mais só sobre a questão da violência física, né? Esquece da violência moral, psicológica, né? Da questão que até muitas vezes as mulheres procuram pensam em procurar ajuda, mas muitas vezes elas desistem, né? Quando elas pensam, né, lembram que ali na delegacia vai ter uma polícia machista, uma justiça machista,
né? Que aqueles homens que estão lá não vão dar apoio. E aí, o que vocês nos falam sobre isso? Vocês gostariam de fazer algum relato, de falar sobre alguma coisa que vocês viram recentemente, de dar algum depoimento, fazer algum comentário a respeito da fala da Vitória? Eu acredito que quanto mais mulheres conquistem os ambientes que são dominados por homens, mais as outras mulheres vão ter oportunidade de passar por essas situações mais tranquilamente. Se você chega numa delegacia e tem uma mulher para te atender, que tem uma delegada, tem uma policial para te encaminhar, então dá uma coragem para outras mulheres prosseguirem no caminho. Por isso que, apesar dos desafios que a gente tem agora, é importante que as mulheres estejam lutando contra isso, porque em algum momento as próximas gerações vão ter um caminho bem mais fácil do que a gente tem agora. Sim, com certeza. Eu já ouvi muitas falas, assim, de pessoas que falam assim, quando a mulher, né, além dessa questão da mulher sofrer essa violência física, psicológica, né, do marido, das agressões, tem a questão da dependência financeira, né, que todas nós sabemos, né? Às vezes a mulher passa muita por essas coisas e ela tem aquela dependência financeira do marido, tem os filhos, que se ela sair de casa, ela não vai conseguir se manter, não tem apoio, tem os filhos. E aí eu já ouvi muitas falas de pessoas que falam assim: ah, fulana gosta de apanhar. Se ela não gostasse de apanhar, ela já tinha saído de casa. Né? Então a gente costuma ouvir muito disso. E aí as pessoas não pensam, não levam em consideração, né, a situação que aquela mulher está passando, né? Ou que até mesmo que ela vai passar depois de que ela sair de casa. Né? Então, assim, é coisa que nós mulheres que estamos engajadas, né, nessas situações, que sabemos como se dá essas questões, nós sabemos, né, que essas questões não são tão fáceis assim. Alguém mais gostaria de falar a respeito da fala da Vitória, ou até mesmo a própria Vitória? Ou não? Professora, acho que a senhora já complementou muito bem. É muito disso também que a senhora falou sobre a questão das mulheres que são dependentes financeiramente terem que ficar, né, nessa situação. E é bom por isso, das meninas falando sobre as mulheres na tecnologia e tudo mais. É por isso que a gente tem que incentivar, né? Porque primeiro começa da questão da dependência financeira. As mulheres têm que buscar serem independentes, né? E eu acho que é isso. A partir de que as meninas falaram também, tem aquele programa lá que a Ana Clara disse também das mulheres negras e tudo mais. E é isso, a gente tem que fazer isso, tem que incentivar as meninas e as mulheres a sempre, né, serem persistentes e continuar nesse mundo do científico e, enfim, né? Porque assim a gente consegue independência financeira e com isso também a gente consegue a independência emocional e tudo mais e é isso. A senhora falou tudo. E, gente, eu tava com uns slides para projetar também, só que aconteceram uns problemas e aí não deu para projetar, então eu quero pedir desculpa se minha fala foi meio, né, bagunçada, mas enfim, é isso. Muito obrigada. Claro que não, Vitória, de jeito nenhum. Eu pedi para você falar um pouco, é porque eu vou passar por cada fala de vocês. Agora eu vou passar pela fala das meninas que falaram sobre mulher e tecnologia, tá? Elas falaram sobre a questão da história, né, da educação feminina, nos mostraram o ABC das mulheres, que eu achei o cúmulo do absurdo, né? Que as mulheres não tinham direito de estudar, que isso foi mudando ao longo da história, né, que era uma educação mais voltada para a questão de ser mesmo uma
dona do lar, né, para aprender a bordar, a costurar, para servir o marido e aos filhos. Inclusive tem até um filho, desculpa, um filme, não sei se vocês já assistiram, que eu indico para vocês, que é chamado o filme O Sorriso de Mona Lisa. É um filme ótimo, maravilhoso, em que tem uma escola que ensina simplesmente as meninas a se formar donas de casa. E aí vem uma professora e muda totalmente esse modo de ensinar, que é totalmente revolucionário. É ótimo. O nome do filme é O Sorriso de Mona Lisa. E aí falaram sobre a questão da educação, da cultura, do sexismo e do preconceito, a questão da igualdade de gênero, para mostrar a desigualdade de gêneros, né? De gênero, sobretudo no trabalho, na questão da renda, o assédio no trabalho, os índices que são muito altos, né? A questão das mulheres na tecnologia, sobretudo no ingresso, né, para o estudo, né, e que as mulheres não têm esse incentivo, né, para estudar na área tecnológica. E aí vocês falaram que as mulheres elas não têm esse incentivo. Aí eu fiquei refletindo sobre a questão do concurso para polícia e para bombeiro, né? Aqui vocês falaram que para o ingresso para esses cursos as mulheres não têm o incentivo, né? Seja da família, seja da escola, para cursar esses cursos. E no concurso da polícia, elas já são barradas, né? Nós já somos barradas, porque quando se abre, por exemplo, 1.000 vagas, apenas 20% ou 10% dessas vagas são destinadas para as mulheres, porque nós não nos encaixamos no perfil que a polícia quer, né? Nós não conseguimos desenvolver as atividades que a polícia deseja. Por isso que, por exemplo, de 1.000 vagas lá, apenas 100 vagas são para mulheres, as outras são só para os homens, porque os homens têm a capacidade física para desenvolver as atividades que a polícia necessita. Então, aí nós já temos meio que, né, já somos barradas aí, né, porque a mulher não tem a capacidade para ocupar um espaço dentro da corporação. Então, eu gostaria... Eu estou fazendo assim um apanhado geral da fala das meninas. Aí, se alguém quiser fazer algum comentário, algum complemento, até mesmo as meninas que falaram, está em aberto. No caso dessas vagas na polícia, por exemplo, muito provavelmente, ainda assim, não vai ser para policial de campo, né? Muito provavelmente elas vão ser colocadas na administração. Isso. Fazem muito isso. Isso, justamente. Fazem de tudo para tirar essas mulheres da rua, né? Para ir para o combate mesmo, e mandam essas mulheres para a área administrativa. Sim, isso parece acontecer em todas as áreas. Porque não tem perfil, né? Coloca aqueles policiais lá que tem a barrigona, que toma chope o final de semana inteiro, né? Aí coloca eles, nem dão conta de correr, detalhe. Nem dão conta de correr, mas são eles que vão para a rua. Porque as mulheres não têm a capacidade, né? Não têm o perfil físico para ir para a rua. Exatamente. Isso me lembrou uma coisa muito engraçada. Nessa mesma palestra que a gente falou, né? Do homem que falou do decote da mulher que vai ser entrevistada. Teve outro também, e nós fizemos uma pergunta para ele, que era, no caso, quantas mulheres existia no trabalho dele, né? Quantas mulheres ele contratou para trabalhar, no caso, na empresa dele. E ele falou assim que tinha muitas mulheres trabalhando, na empresa dele, e ele falou, acho que a metade, acho que ele colocou umas 5 mulheres, de umas 12 pessoas por aí. E a gente ficou, nossa, isso é muito legal, né? Mas em que área que elas atuam, né, na sua empresa, dentro da sua empresa? E ele falou que todas elas trabalhavam na parte de administração, mesmo elas sendo capacitadas para estarem trabalhando em outras áreas que normalmente só os homens trabalham, no caso. Gerência, cargos de chefia. Né? Isso mesmo.
O exemplo do concurso me lembrou, eu tenho uma irmã mais velha e ela presta concurso para a polícia. A gente mora em Minas, mas quando ela foi prestar a prova, ela prestou para São Paulo, porque aqui em Minas, quando eles abriram a prova, tinha um limite de um total de 3 vagas para mulher em um concurso público, e o resto era tudo para homem. E aí em São Paulo já tem a vantagem de ser por capacidade. Se o número de mulheres for aprovados, é porque essas mulheres conseguem. O exame da polícia tem um monte de fase, tem parte física, tem parte psicológica. Então, não faz sentido a polícia ter essa restrição tão grande a ter candidatas mulheres, sendo que eles têm um processo para selecionar exatamente quem tem capacidade para isso. Sim, se a mulher é submetida a fazer todas as etapas que o homem faz, ela é capaz. Se ela passou em todas as etapas que o homem passou, ela tem que assumir a mesma vaga, independente do sexo. Aí entra a questão, né, do sexismo. Muito complicado. Então, a outra fala da Ana Clara, né, sobre mulheres negras na tecnologia, e como ela bem colocou, né, se as mulheres já sofrem toda essa retaliação, toda essa discriminação, imagine as mulheres negras, né, que além do machismo, do sexismo, vem o racismo, né, as mulheres negras, elas são mais marginalizadas que as mulheres brancas, né, que dentro da pirâmide, né, elas estão na base, né, e que nós, mulheres negras, ocupamos essa base da pirâmide e que sofremos muito mais dentro dessa sociedade, e que nós ocupamos cargos que são os cargos, assim, mais voltados para a questão do cuidado, né, professora, enfermeira, cuidadora, doméstica. Então, os cargos de chefia, de gerência, são cargos mais destinados para homens, sobretudo brancos, né? Os homens negros ainda ocupam uma posição melhor que as mulheres brancas, né, na pirâmide, e melhor ainda que as mulheres negras. Eu não sei se vocês assistiram o Fantástico, acredito que nesse domingo passado, que duas atrizes, elas foram fazer uma compra em São Paulo, foram fazer compras. A mulher negra, ela foi numa loja procurando um maiô, e aí a vendedora da loja mostrou um maiô sujo para ela, não quis atender ela direito, perguntou o que o marido dela fazia, não sei se alguém chegou a assistir, para saber o poder de compra que ela tinha. Ou seja, a gente percebe o racismo estrutural dentro da sociedade. Atendeu ela de forma totalmente péssima. E aí, depois foi a mesma roupa que ela vestia, a atriz branca vestia também. Foi a atriz branca. Elas faltaram colocar a atriz branca, assim, num pedestal. Tratou de forma totalmente diferente. Não perguntou qual a profissão, não perguntou o que o marido fazia, trouxe todas as peças para ela, mostrou tudo, deixou ela sozinha na loja, igual a atriz branca falou, se eu quisesse pegar alguma peça da loja e colocar na minha bolsa e carregar, roubar, eu poderia ter feito isso, porque ela me deixou mais de 5 minutos sozinha na loja. Então, assim, em nenhum momento duvidou dela, duvidou do poder de compra dela. Então, assim, a gente percebe dentro da sociedade o que é enfrentado pelas pessoas negras, sobretudo a mulher negra, né? Então, assim, a vendedora não atendeu bem a atriz negra pelo fato de ser negra e acreditar que ela não tinha um poder de compra, né? Então, assim, a discriminação é latente dentro da nossa sociedade. E aí, como bem a Ana Clara mostrou, né, que a mulher negra, ela é muito discriminada, né? E que é preciso a gente vencer essas desigualdades em todas as instâncias, porque independente de cor, de credo, somos todos iguais e temos todos os direitos, mas infelizmente a nossa sociedade ela é machista, ela é racista em todas as instâncias, em todas, né? E ninguém está sujeito
a ficar fora disso, sobretudo nós negros. Eu, dentro da instituição, eu já sofri racismo pelos meus próprios alunos, né? É fácil? Não é fácil, né? Dói, dói, e muito. Mas, como vocês bem falaram, a gente levanta a cabeça, ergue a cabeça e segue em frente, entendeu? E o nosso trabalho, a nossa luta tem que ser diária, é um trabalho árduo, igual vocês falaram, as coisas que vocês escutaram dos professores de vocês nem importaram, e tem que ser assim, é levantar a cabeça e mostrar diariamente com as notas de vocês, com o esforço de vocês e seguir em frente, que não tem diferença de vocês serem mulheres e os colegas de vocês serem homens, o que importa é o potencial de vocês. E aí, com relação à fala da Ana Clara, com a temática dela, vocês têm algo a dizer? A complementar? Ou não? E, no geral, vocês gostariam de falar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta? Ou nós podemos encerrar por aqui essa tarde maravilhosa? Pena que acaba, né, gente? E o Luiz Carlos não vai falar nada, Luiz? E o William? Não tem nada a nos dizer? Olá, pessoal. Professora, deixa eu olhar aqui, porque eu já perdi. Eu sou da comissão organizadora do evento, sabe que é para auxiliar a senhora? Elisete. Elisete, isso, perdão, professora, porque correria aqui do evento tá... eu vou falar só meus agradecimentos mesmo a todos que estão aqui. Eu não peguei a palestra desde o começo, porque eu estava na roda de conversa 1 e também estava fazendo uma transmissão no YouTube. E amanhã, só quero falar para vocês que amanhã temos mais programações e que as apresentações que nós ia ter hoje à tarde, que vale a pena vocês verem, da nossa aluna aqui do IFTO Campus Gurupi, a Diana Souto, ela gravou uma música para apresentar para vocês. Amanhã nós vamos estamos vendo que horário que vamos colocar, se vai ser na parte de cedo ou se na parte da tarde, mas espero que vocês vão ver. Em algum nesse momento. E também a apresentação da Bianca, que era uma apresentação de um poema. Também é muito bom, eu vi o poema, está muito bom, e quero convidar vocês amanhã para prestigiar amanhã as apresentações, as rodas de conversa, e mini curso também vai ter amanhã, e está todo mundo convidado. Em nome da organização, só tenho a agradecer a presença de todos vocês aqui. Obrigada. O William vai falar alguma coisa para a gente? Vai, William. Não? Então, meninas lindas, maravilhosas, empoderadas, inteligentes, eu estou muito feliz de ter passado essa tarde com vocês. Só tenho a agradecer, #gratidão, viu? Que vocês continuem essa caminhada linda de vocês, essa trajetória. Nosso país, nosso futuro merece e precisa de mulheres como vocês, tá? Que vocês multipliquem esse discurso de vocês, essa força, essa coragem para mais umas 10 ou 20 meninas, que vocês sejam inspirações para outras meninas, para outras gerações, tá? Empoderem a geração de vocês e outras gerações, porque o nosso país, o mundo precisa de mulheres como vocês. Tá? Muito obrigada por esse projeto que vocês fazem, por serem vocês e pelo trabalho que vocês fazem. É um projeto de vida, é um projeto social que vocês fazem, tá?
Esse projeto é maravilhoso, tá? É um projeto que a gente faz de construir a si mesmo e de construir um mundo melhor, tá? Então, assim, a gente não faz só pela gente, a gente faz pelos outros, a gente faz pelas outras, né? Todo mundo segura a mão, cada uma segura a mão de cada uma, né? E assim a gente segue juntas. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi maravilhosa essa tarde. Muito obrigada. Professora, Sim. só falar só um pouquinho aqui, que eu estava vendo que todas elas são alunas, pessoas batalhadoras, que correm atrás dos direitos, né? Eu também sou, além de eu estar aqui na comissão, eu sou presidente do Centro Acadêmico de Teatro e também sou diretor de marketing do DCE, IFTO. Também eu sou aquele aluno que gosta de estar e desenvolver, conversar com o pessoal, buscar meios de interagir, de buscar os nossos direitos como humano. E uma das melhores coisas que eu gosto de buscar é igualdade para todos. E essas meninas estão de parabéns, ver a pessoa na tecnologia, eu também sou da tecnologia, para quem falou de tecnologia também, que eu sou da tecnologia. Faço teatro, gente, o povo pergunta assim, o que você está fazendo na área de humano, porque você não está na área da tecnologia? Então, eu faço teatro e gosto de informática e também gosto de matemática, vai entender. Mas é isso, vocês estão de parabéns e a palestra de vocês vai estar disponível no nosso canal. Fique atento que eu vou postar lá e vocês podem ver quantas vezes quiser, compartilhar. E também aproveite para se inscrever no nosso canal e estar convidada a qualquer momento. Eu estar presente, a visitar o nosso campus também. E é isso. Ótimo, Luiz Carlos, obrigada, viu? Então, parabéns para as meninas que falaram, sim, que foram ótimas as falas. Obrigada para os outros e as outras que participaram também dessa roda de conversa, tá? Porque eu tenho certeza que quem estava aqui se interessa pela temática e também vai ser multiplicador do que foi falado aqui. E espero vocês também aqui no nosso Campus Colinas. Nós temos aqui um centro acadêmico muito atuante e, com certeza... Eu já fui aí, eu apresentei, fiz um maior barraco no Coneifton. Nossa, tá vendo? Com certeza nós podemos pensar em alguma coisa depois, viu? Para vocês virem, participar de algum evento, vamos combinar alguma coisa. Porque aqui tem um curso de licenciatura em computação e a gente pode pensar nessa questão de trabalhar com a questão das mulheres, a questão racial, a questão tecnológica, vamos pensar em alguma coisa, vamos ter contato com a professora Márcia, com a professora Delma, tá? Para a gente combinar alguma coisa, passar essa pandemia, ou até mesmo virtualmente, tá? Então, mais uma vez, obrigada. Assinem a lista de frequência que está no chat, tá bom? E beijos para vocês, foi lindo, tá? Obrigada, tchau. Quero agradecer também a todos que estavam presentes. Muito obrigado também por vocês se interessarem nesses assuntos. E também a professora, né, que foi aqui esse tempo inteiro e que trouxe também muito conhecimento para nós. E, com certeza, foi uma inspiração também que a senhora falou de nós continuarmos buscando mais e mais conhecimento nessa área. Muito obrigada e foi um prazer estar com vocês. Sim, realmente. Obrigada pela essa oportunidade. Foi ótimo conversar. Obrigada, gente. Tchau. Gente, eu super apoio, viu, vocês virem para Colinas, que a professora falou, super apoio, a gente pode organizar uma coisa bem legal. E é isso aí, eu estou muito grata por terem me chamado, pelo convite. Queria agradecer a todos que assistiram e é isso, gente. Tamo junto. Precisando, estamos sempre por aqui. Isso aí, Vitória. Vamos receber esse pessoal aqui. Vamos organizar lá nosso grupo de pesquisa para receber esse pessoal. Vamos sim. Fazer um evento aí, tá bom? Vamos também para Uberaba, sim, Ana Clara. Vamos começar a desenvolver nossas pesquisas e organizar esses eventos aí. Hashtag Jovens na Pesquisa Científica. Tchau, gente. Foi um prazer. Vamos mantendo contato, viu? Tchau, gente. Amei também.
Tchau, gente. Então, boa tarde e até amanhã para todos. Boa tarde. Até amanhã. Continue participando da programação do evento. Tchau, tchau.